Você é meu amigo. Qual o nome dessa primeira dama aí? Jane? Jane? Qual o nome da primeira dama? Nem sei. Fala, seus mal diagramados! Agosto é conhecido por ser um mês desgraçadamente longo e não ter nenhum mísero feriado para incomodar liberais do Instituto Mises, aquele bando de corninhos de óculos de Deltan Dallagnol que acham que o Brasil só se desenvolverá no dia em que cortarmos todas as datas comemorativas e, se possível, o descanso sagrado dos fins de semana também. Mas há motivos que fazem este mês valer a pena, como o meu aniversário, e eu ganhei presentes maravilhosos desde o último dia 6, como a revelação de que o genial Mauro Cid e outros ajudantes de ordem do mito simplesmente esqueceram de excluir 17 mil e-mails da lixeira, o que nos possibilitou saber que o Patrick do Zorra Total queria vender um Rolex recebido de autoridades sauditas na OLX pela bagatela de 60 mil dólares, ou quem sabe bater rolo em uma Ducato para fazer carreto de gás e água mineral em Rio das Pedras. Fora essa comprovação de que o ex-governo era tipo o comando maluco da Record, também tivemos depoimento de Anderson Torres na CPMI do golpe. A sessão que serviu para mostrar que ele foi omisso, destruiu a narrativa de que a culpa pela invasão aos prédios dos três poderes era de Lula e Flávio Dino e provou que, apesar de ter perdido 190 quilos na prisão, o ex-secretário de Segurança Pública do DF parece estar bem saudável. Ainda na área de bolsominions se fudendo, não podemos deixar de celebrar outro fato marcante do período, que foi a prisão de Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da PRF, acusado de dificultar o acesso de eleitores nordestinos às sessões de votação no segundo turno. Nessa prisão, eu só não curti uma coisa: o nome da operação deflagrada pela Polícia Federal, que é o seguinte: Constituição Cidadã. Pouco criativa e inspirada, né? Tem muito a cara daquele republicanismo sisudo do PT, que poderia aproveitar a baixa estatura do Silvinei para dar um nome mais espirituoso, como Operação Soteudo, Operação Mario Kart ou Operação Piloto de Autorama. Vacilaram. E no piores vídeos da semana você verá ainda, após ser humilhado sucessivamente por Sâmia, Glaze e Melchiona, Ricardo Salles acredita que é melhor acabar com a CPI do MST. Feliciano e Rogério Carvalho quase saem na mão. Éder Mauro inventa mentiras sinistras sobre o governo. Magno Malta está cada dia mais bêbado e Marcos Duval reaparece, desta vez manjando a rola do Lula. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galôs! E hoje eu quero já deixar um depoimento aqui no início. Não vai ter o Gato Matias. Por quê? Você fica me difamando aí pra todo mundo. Aonde? O que eu falei? Fica falando que eu sou que eu sou talarico. E você me chamou de corno. Eu te chamei de corno? Não fui eu. Foi o Nando Moura que te chamou de corno. Então eu posso participar? Mas não vai participar do vídeo hoje não, tá bom? Começando os piores! Para participar do depoimento de Anderson Torres na CPI do golpe, a tropa de choque bolsonarista se reuniu no gabinete de Magno Malte para discutir a estratégia que deveria ser tomada. Entre uma dose de nato nobilis e outra, chegaram à conclusão de que o melhor caminho a ser tomado seria insistir na narrativa de que Lula e Dino teriam sido omissos propositalmente e que invasores como Dona Fátima, cagona de Tubarão, nada mais era que uma infiltrada do PT com roupas patrióticas. Eduardo Bananinho e seu irmão Willy Wonka do Barra Shopping passaram os minutos de seus tempos de fala regimental insistindo na versão e se fingindo de doidos ao dizer que não sabiam que Lula fazia em Araraquara naquele fatídico dia. Talvez precise acompanhar a extrema imprensa, pois naquele período a cidade do hacker tinha virado uma versão caipira de Atlantis. O Lula viajou dia 7 de janeiro às pressas
dessas, sem ter agenda marcada, picou a mula, foi para Araraquara. Foi para lá para quê? O presidente Lula ficou sabendo dos atos de vandalismo durante uma viagem ao interior de São Paulo. O presidente avaliava os estragos causados pela chuva em Araraquara quando soube da invasão. Diferente do ministro Flávio Dino e do presidente Lula, que às vésperas do dia 8, no sábado 17, no dia 7 de janeiro, programa a viagem relâmpago para Araraquara. Muitas cidades devastadas por esta temporada de chuva de verão já estão em reconstrução. É o caso da paulista Araraquara, onde ruas, pontes e avenidas ficaram destruídas. O presidente Lula visitou em Araraquara áreas afetadas pelas fortes chuvas na região. Mas não precisou que ninguém da esquerda revelasse que isso era uma falácia estúpida. O próprio Anderson, ao ser inquirido por Henrique Vieira, do PSOL do Rio, assumiu. A responsa era dele, da polícia e do governo do TF, também conhecido como bebê da viagem de Chihiro. Eles foram avisados inúmeras vezes do risco de invasão e mesmo assim o secretário de Segurança Pública preferiu antecipar as férias para ver o Pateta na Disney, apesar de ter cansado de ver esse personagem por 2 anos inteiros na cadeira presidencial. Até a chegada à sede dos 3 poderes, de quem a responsabilidade de contenção? Da Polícia Militar do Distrito Federal. Polícia Militar do Distrito Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal é formal e constitucionalmente subordinada a que órgão? Ela é subordinada ao governador e vinculada à Secretaria de... Subordinada ao governador. Qual é o governador, o nome? Governador Ibanez Rocha. E qual é o nome do secretário de Segurança Pública daquele momento? Torres. Senhor Anderson Torres, ok. O senhor aprova um plano de ação integrada. Suas férias começam na segunda, o senhor viaja na sexta. E o senhor está dizendo que houve falha, então, no cumprimento desse protocolo? Houve falha, sim, senhor. Quando éramos crianças, os filmes distópicos dos anos 80 e 90 prometiam que nessa quadra da história teríamos carros voadores e ciborgues pelas ruas da cidade. Mas o que os avanços tecnológicos nos trouxeram em 2023 é bem menos interessante do que morrer e mesmo assim ser obrigado a continuar trabalhando como em Robocop. Grande parte dos avanços mais palpáveis nós acessamos mesmo na área da estética. Miramos nos Jetsons, mas a dura verdade é que o futuro nos reservou bichectomia, alisamento capilar, minoxidil, dentes de Mentex e harmonização do saco escrotal. Procedimento que não raro termina com o paciente necrosado na área de aplicação. Fiz essa introdução, obviamente, para falar de Marco Feliciano, grande adepto desse tipo de tratamento estético e uma decepcionante figura montada em clínica de estética que, infelizmente, não tem nada a ver com o Douglas Quaid de Vingador do Futuro. Na CPMI é sempre lamentável a participação desse sujeito, além de termos que encarar esses procedimentos de reforço desesperado de gênero do deputado, ainda precisamos constatar que regredimos enquanto sociedade quando um pastor evangélico se torna uma das figuras mais mentirosas, inescrupulosas e caóticas de uma legislatura. E como está bem longe de ser um Arnold, claro que apesar de ser um agitador, Feliciano é um arregão covarde contumaz que depois de tomar um apavoro do Rogério de Carvalho, criou a fanfic de que teria recebido uma cusparada do petista. A questão não foi essa, presidente. É que quando terminou isso ele falou para mim, cuspi e cuspo. E o pior é saber que o ato em si pode nem ter sido tão ofensivo para o político. É que, apesar de toda a tecnologia cosmética embarcada nesse ciborgue de barbearia, a umidade continua a ser o maior temor dos adeptos de Chapinha e Guarindina. E se voou um perdigoto do Rogério na cabeça do Feliciano, não há nada que a ciência possa fazer para evitar o pior. Ainda. Pensava que a maior vergonha que o Marcel Van Hatten passaria neste ano seria aquele momento em que arrisca declamar a letra de Blowing in the Wind ao vivo, no inglês com sotaque de CTG e com uma interpretação completamente
exatamente oposta ao que o compositor propõe originalmente. Dylan, de 1962, chamado Blowing in the Wind. How many times can a man turn his head? Mas o deputado do Partido Nojo é destemido quando o assunto é constrangimento e resolveu passar vergonha novamente. Desta vez em castelhano, para nos mostrar que é possível não só ser analfabeto em 2 idiomas, como o Eduardo Bolsonaro, mas também poliglota do vexame. Durante sessão do Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, ele adotou a tática Alan dos Panos e denunciou que o Brasil vivia uma ditadura sob o governo Lula, o que nem o Lacalipou, que nem vai muito com a cara do petista, seria capaz de concordar. Enquanto Pompeu de Matos, do PDT, permanece calado ao lado do colega, só esperando alguém levantar a mão para ele servir um cupim casqueirado e uma maminha na manteiga, Humberto Costa, do PT, pede a palavra e atropela a falácia do adversário, apontando que quem tentou um golpe patético em 8 de janeiro foi gente que provavelmente votou novamente no pior fã que o Dylan já teve. Siento que vivimos una verdadera pesadilla en nuestro país. Brasil está ahora con un gobierno que, malgrado ha dicho que es un gobierno de democracia, está en sus palabras y también en sus actos en ese momento convirtiéndose en una verdadera dictadura. Yo no intento de querer hacer una polémica sobre cuestiones internas de Brasil, pero es necesario restablecer la verdad sobre nuestro país. Nosotros no estamos viviendo, ni tenemos una amenaza de un gobierno dictatorial en Brasil. Esto es una broma. Y tenemos que decir que es una broma. En Brasil, la extrema derecha fascista tiene vergüenza de asumir su condición. Entonces se dicen que son independientes. No, son la extrema derecha fascista que intentó un golpe de Estado en el 8 de enero de este año con la destrucción de la Suprema Corte, del Parlamento y de la Presidencia de la República. 1.500 fueron arrestados y están ahora siendo procesados por la legislación brasileña en la Suprema Corte. A CPI do MST foi criada com o objetivo de catapultar Ricardo Salles, do PL, como um nome viável para disputar a Prefeitura de São Paulo em 2024. A real é essa. Mas o plano do ex-sinistro do meio ambiente desandou rapidinho. Logo no início dos trabalhos, ele foi traído por Bolsonaro, que resolveu apoiar a reeleição do prefeito fantasma, deixando seu ex-parceiro largado e pelado na Cracolândia do Congresso. Mas como já tinha convocado todas as putinhas do agronegócio para a comissão, ele precisou continuar os trabalhos para, ao menos, atender aqueles que financiam as campanhas de toda essa corja. Mas até isso tem sido difícil, viu? O objetivo era criminalizar esse movimento social e fazer com que a opinião pública ficasse contrária ao MST e à FLN. Mas além de ter audiência mais flopada que jogo da segunda divisão transmitido na Rede TV, a comissão virou palco para mulheres de esquerda como Sâmia, Glaze e Melchiona sambarem na cara desses prepostos de pecuaristas e sojeiros. A gente está falando de algo que aconteceu há 22 anos atrás. Passaram vários governos, passaram 5 CPIs do MST. E esse tema nunca foi sequer tratado. A gente passou, inclusive, pelo próprio governo Bolsonaro. E ele nunca fez nada para apurar, para investigar, para dar uma resposta. Gente, tenha a santa paciência. Nos grupos de zap, por aí, vocês podem brincar com a inteligência de quem quiser, colocar fake news que quiser. Isso aqui é o parlamento. Aqui tem gente que presta conta para a sociedade brasileira. Então quer dizer que o Bolsonaro prevaricou, gente? O Bolsonaro, que é o mesmo que tem a argumentação de vocês, que tem que criminalizar o movimento social, não moveu uma palha de nenhuma instituição brasileira para tentar ir atrás do que aconteceu? Gente rica pode invadir, gente rica pode queimar, é isso? Gente rica pode ir lá e pegar a terra. Os pobres não podem, esses são bandidos. Esses não têm direito a um pedaço de terra. Ou vocês acham que a grilagem foi feita como? Com sorrisos e abraços? Não foi feita com sorrisos e abraços, não. Muita grilagem nesse país foi feita com morte, com revólver, com pistola. E não era de pobre, não. Volto a dizer, o que eu li aqui é da década de 50, da década de 40. Não tinha MST, não tinha FNL. Então quem foram os bandidos?
Se já não bastasse as sessões diárias de humilhação, a CPI naufragou como o submarino dos bilionários nesta semana, quando Lula manobrou para que o Centrão lhe concedesse maioria na comissão e esvaziasse o poder do bolsonarismo por lá. Essa jogada de mestre fez Salles reconhecer que seu projeto de lacração diária em cima do MST foi de Olavo de Carvalho e agora descansa em paz. Essa movimentação do Lula para ocupar a CPI do MST irritou bastante outra figurinha lamentável. O delegado Éder Mauro do PL do Pará, conhecido pelo vocabulário restrito a palavras de baixo calão e pela peruca precária que não chega aos pés da qualidade daquelas usadas pelo ministro Luiz Fux. O parlamentar surtou quando Lula conseguiu convencer os republicanos a se descomprometer com a comissão. Defensor de poceiros e grileiros e membro honorário da bancada da devastação, ele mirou as críticas no partido de Edir Macedo e estendeu acusações esdrúxulas até para a Igreja Universal. Éder Mauro perguntou se fiéis da igreja aceitariam que o partido integrasse um governo que defende aborto e casamento de pai com filha, irmão com irmão. Seria bom que defendesse o aborto, mas nem isso o PT tem coragem. O resto são vozes da cabeça peruquenta do delegado. Eu quero que os fiéis da Igreja Universal possam estar vendo o que está acontecendo. Republicano chefiado por Marcos Pereira embarcou no governo Lula. Eu quero ver eles acompanharem as pautas e votarem a favor das pautas de aprovar aborto, que é o que a esquerda quer, de invasões de terra, de liberação de droga, de apoiar bandidos, de fazer com que pai possa casar e fazer sexo com filha, mãe com filho, irmão com irmão, proibir o Pai Nosso na igreja, prestar continência à bandeira nacional. São essas as pautas que a Igreja Universal, através do republicano, acaba de abraçar. E o chilique mal faz sentido. O Republicanos, quando ainda era PRB, foi o partido do vice-presidente José Alencar no segundo mandato do Lula. Nada mais natural que Marcos Pereira, o homem de confiança de Edir em Brasília, esteja mandando vários "oi sumido" pro Lula desde 1º de janeiro. Dono de TV é aquilo, né? Se é governo, sou a favor. Tem quem dê chilique e passe nervoso enquanto supostamente trabalha na Câmara. Mas tem também aqueles que, com um discreto sucesso dos primeiros 8 meses de governo, até caem de cama ou disfarçam a melancolia, se mantendo permanentemente embriagado. Magno Malta, por exemplo, parece não ter comparecido um dia no Senado sem estar sob o efeito de pelo menos uma dose de uísque chanceler para firmar o pulso e encarar as derrotas diárias que o bolsonarismo tem enfrentado. Nesta semana, eu realmente fiquei compadecido com Elisiane Gama. Sim, a senadora maranhense passou a tarde toda ao lado de Magno na CPMI do golpe, tendo que aguentar não só os monólogos com língua enrolada do colega, mas muito provavelmente um hálito etílico tão potente que seria capaz de colocar um Opala para rodar 200 quilômetros. O senador estava na maior vibe fim de festa, dizendo que considera os amigos de Congresso como irmãos. Se continuar nessa pegada, semana que vem vai estar chorando no ombro do Brunini e contando história triste da época em que era pobre. Essa montanhona que a imprensa estava esperando, toda vez tem uma montanha e vamos trazer uma das Torres, já pariu o rato. Senador Marco Rogério, senador Girão, deputado Feliciano, você é meu amigo. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Já o deputado federal paranaense Sargento Faur, anos depois de encher o rabo de cloroquina, está
todo fudido numa cama de hospital. Mas mesmo nessa condição deplorável, em que não aguenta nem mijar sozinho, o Leôncio continua bravateiro e ameaçando dar tiro no rabo de petista. Pessoal, agora é meio-dia, segunda-feira, acabei de fazer um procedimento, um cateterismo e uma angioplastia em Brasília, uma desobstrução de artéria. Tô firme já, viu? Pode ter certeza que vou pro enfrentamento. Pra bandido, cacete no lombo, bala no rabo. Pra petista, aqui ó. Descansa aí, velho. Se continuar se exaltando assim, vai encontrar com o Ustra no inferno antes do próximo dia 7 de setembro. Não que eu me importe. Pobre daqueles que pensavam que o Congresso Nacional sofreria apenas com as lamentáveis vozes do casal Marreco, formado por Sérgio e Rosângela Moro, dois grandes inimigos da fonoaudiologia. Durante o ano de 2023, descobrimos que há elementos que falam de formas ainda mais desgraçadas, como Washington Quaquá, que parece dublado por Pato de desenho animado, e Maurício Marcon, que além da voz do Zed do Loucademia de Polícia, tem um dos piores sotaques já ouvidos dentro do Rio Grande do Sul. Se já não bastasse as vozes insuportáveis, o que sai das bocas desses dois é tão ruim quanto os seus timbres. O vice-presidente do PT, Washington Quaquá, não satisfeito em já ter tirado foto sorridente com Pazuello, fez discurso no Conselho de Ética da Câmara, anunciando que será contra os casos de quebra de decoro parlamentar, o que incentiva que figuras como Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer bostejem livremente na Câmara. Mas hoje, quero dizer por uma questão pedagógica, de alerta aos deputados, que eu acho que nós não temos que admitir nenhuma das quebras de decoro cometidas até agora. Daqui para frente, sim. Marcon é um cristal de ignorância e falta de lógica. Ao tentar defender Anderson Torres, comentou que, assim como um secretário de segurança pública não pode ser responsabilizado por aquilo que ocorreu em suas férias, um empresário que vende um produto podre também não poderia responder por isso, caso estivesse em viagem. Isso aí, meu consagrado. Coloca um pão mofado e vencido no seu mercadinho e sai pra viajar. A culpa vai ser só do empregado, sim. Pode confiar. Para as pessoas entenderem, quando alguém está de férias, vamos supor que eu lá na minha loja que tem em Caxias do Sul, entre em férias, uma cliente compre um produto e o produto esteja estragado e ela volte para reclamar. A culpa é minha ou é de quem estava lá vendendo? Eu entendo, senhor Anderson Torres, quando a gente tira férias, a gente está descansando e não tem obrigações. Até porque no Brasil, se o senhor continuar tendo obrigações quando o senhor está de férias, o senhor pode processar o patrão. Marcos Duval tirou licença do Senado quando começaram a surgir denúncias cabulosas contra ele. Nesse período sabático, aproveitou para descansar com a namorada e sentir o carinho da torcida ao ser hostilizado na orla de uma praia em Vitória. Esse vídeo, feito provavelmente por um fã da Galãs Feios, foi estratégico. Primeiro, porque comprova que o suateiro é um grande usuário de Photoshop no Instagram. Aí, ó, a maior vergonha da história capixaba, ó. A maior vergonha da política capixaba. Caminhando aqui, ó, de boa. Entendeu? Esse é a vergonha do país e do estado. Aí, ó. Vai nessa, meu irmão. Foge mesmo, vai se tratar, rapaz. Você tem que se tratar. Não é o coração, não é a cabeça. Você é burro pra caralho. Você é a maior fake news que tem. E segundo, porque levanta um questionamento. Como alguém que parece um freezer horizontal de bermuda e camiseta se acha no direito de julgar o shape do Flávio Dino? Mas, se Duval tirou licença do Senado da manjação de rola, ele nunca se afastou. Em entrevista a Antônia Fontinelli, o político capixaba demonstrou que a obsessão fálica com o ministro da Justiça já foi superada. Mas agora ele tem delírios com as ereções que Lula tem em hotéis estrangeiros. Esse assunto é tão deslocado na conversa que tem o poder de constranger até a atriz decadente que, para pegar carona na baixaria, finge não saber o nome da primeira-dama. O Lula não tá agarradinho nessas poltronas, ele tá num quarto luxuosíssimo, transando com a primeira-dama, tentando fazer mais filho, porque não tem lugar melhor, né? Tá no quarto sozinho, viajando, não tem ninguém. Então, assim, o brasileiro fica acreditando em umas coisas bizarras. Não, mas coitado, ele está sofrendo, está viajando bastante. Ele está lá dormindo numa cama luxuosíssima, transando com a... Qual é o nome dessa primeira-dama aí? Rosan? Jane?
Qual o nome da primeira dama? Nem sei. Nessa conversa também, o senador mostra que é um péssimo agente secreto, revelando que o seu codinome na SWAT é Maricotinha. Na SWAT ou no seu bairro pode ser, mas para o Brasil você será eternamente o incontestável Manja. O meu apelido não é pra rir, segura o riso. Como eu sempre fui caretão, nunca bebi, nunca me usei droga e tal, me chamava de Maricotinha. Nos últimos dias, Alexandre de Moraes decidiu soltar patriotárias que foram presas na colmeia após a invasão dos prédios dos três poderes em 8 de janeiro. Para celebrar o momento em que a liberdade cantou, o grupo se reuniu na rua, cantou, brindou com cidra cerezer e ostentou as tornozeleiras eletrônicas, que em breve deve ganhar capinha de crochê com as cores da bandeira brasileira. Que bonito, né? Alguns pontos chamam a atenção aí. O mais absurdo deles é que após puxar essa etapa, as detentas do mito criaram um hino que contesta as próprias prisões, que leva em conta a nossa Constituição, texto que elas sempre desprezaram e conspiraram para não ser respeitado. Apesar da cena típica de doidinhas de bairros desocupadas que em toda a vizinhança existe, precisamos apontar que essas humildes e desgraçadas senhoras deveriam voltar de novo para a cadeia. Não porque somos punitivistas, jamais, mas porque, veja bem, as mulheres produziram provas contra elas mesmas. Nesse vídeo. 1. Porque tornozeleira exige recolhimento domiciliar noturno. 2. Porque elas estão impedidas de se comunicar com os outros envolvidos e o descumprimento implica na revogação da liberdade e decretação de prisão. Não querendo ser chato nem cagueta, mas eu acredito que esse vídeo deveria ser enviado para o e-mail do Xandão, só para ele ver uma parada rápida. Nem tudo que eu faço recomendo. Quando jovens me perguntam se deveriam cursar jornalismo, eu sempre digo que há maneiras melhores e mais seguras de ganhar dinheiro, como ser chapa de caminhoneiro na beira da BR ou assistente de forno em carvoaria. O mesmo serve para o álcool e as drogas. Eu, por exemplo, bebo, mas não recomendo para ninguém. Caso a pessoa insista em usar mesmo assim, a minha dica é a seguinte: vai na manha, não abuse, porque o maior risco de ser viciado é você tentar resolver esse problema virando crente ou frequentador de seita esotérica tipo a Baby do Brasil. Um vídeo que viralizou nesta semana reforça essa tese. Um jovem místico relata uma festa que ocorreu sem que ninguém consumisse álcool. Até aí, tudo bem, cada um se diverte como quiser, mas é impossível concordar com a lição de moral desse ator do musical Hair quando ele fala que a única coisa que consumiram na casa do Caduca Saul, seja lá quem for esse arrombado, foi comida vegana e o cacau cerimonial, que o deixou mais sensível à música, às pessoas e ao toque. Você já teve vontade de participar de uma festa sem álcool? Se sim, hoje eu vou te contar como foi a minha primeira experiência numa festa assim. Há alguns meses eu fui em uma festa sem álcool, com somente comidas veganas e cacau cerimonial. A festa chamava Seiva e foi idealizada pelo Caduca Saul e outras pessoas no Rio de Janeiro. Fizemos uma saudação ao cacau puro, que tomamos todos juntos, mentalizando coisas boas. Eu lembro que o cacau me deixou mais sensível à música, às pessoas e ao toque. Amigão, legal não ter tomado uma Sub-Zero e um Chevette geladinho, mas o cacau puro causa essa sensação mesmo e é usado como alucinógeno há 5.000 anos. E hoje em dia é bastante popular nessas seitas de frequentadores de Umbranca, mas a gente pega a real intenção desses caras pelos detalhes, como no fim, em que ele faz questão de ressaltar que conheceu pessoas belíssimas, mas claro que conheceu. Ou seja, colou no rolê pra pegar mulher, eu não julgo, só não deixem o José Loreto e o João Vicente de Castro saberem dessa balada aí. Da minha parte, depois desse vídeo, a única vontade que tive foi a de injetar 4 garrafas de licor de cacau via anal em protesto. No dia seguinte, não tive ressaca, estava com a energia lá em cima e ainda conheci pessoas belíssimas.
Se você chegou até aqui, gosta do nosso trabalho, sabe que pode nos apoiar. Aqui no primeiro comentário tem o nosso Apoia-se, tem o nosso Pix, PayPal e nossa conta corrente. O Apoia-se é o melhor dele. Você recorrentemente ali dá 5, 10, 20, 30, 50, 100 reais. O que você puder é muito importante pra gente manter a nossa estrutura e o nosso trabalho por anos e anos que ainda temos que lutar contra o neofascismo. Você também pode aqui entrar no botãozinho do Seja Membro, apertar e pau! Já é membro do nosso canal, vai aparecer em destaque ali nas lives. Também nos siga nas outras redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, sei lá, todas as outras. E se você é um desses ainda que tem dó dessas velhinhas, senhorinhas de tornozeleira eletrônica, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.